Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Aqui, professor Everson, e no vídeo de hoje iremos falar sobre cotagem, logo depois da vinheta. Muito bem, sem mais delongas, vamos lá no nosso desenho. Eu vou começar então a utilizar aqui algumas ferramentas de cotagem. Para isso, eu vou chamar a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou especificar aqui um canto qualquer. A partir desse canto, arroba, eu vou caminhar 3 metros no x, 2 metros no y. Em seguida, com o comando linha, eu vou inserir uma diagonal nesse retângulo. Enter. Com o comando explodir, eu vou explodir o retângulo. Enter. E vou apagar as duas linhas de cima para eu obter um triângulo retângulo. Para poder começar a utilizar as ferramentas de cota, primeiro eu vou ativar a camada cotas. Em seguida, eu vou expandir aqui com anotação e vou utilizar a ferramenta, o estilo de cota 1 para 100. Eu tenho várias ferramentas de cota. Então, tem, por exemplo, a ferramenta de cota linear, alinhada, angular, comprimento de arco, raio, diâmetro, cotas ordenadas e cotas com desvio. Eu vou começar utilizando a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu quero cotar, por exemplo, esse cateto que eu tenho aqui, o cateto horizontal. Então, ele está pedindo para eu especificar a origem da primeira linha de extensão. Vou clicar nessa quina. Depois ele me pede a segunda linha de extensão. Vou clicar nessa outra quina. E depois ele vai me pedir a posição. Você pode clicar a posição mais ou menos no olho. Então, vou deixar, por exemplo, nessa posição aqui. Vou fazer a cotagem do cateto vertical. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou clicar na extremidade de cima, vou clicar na extremidade de baixo. Muito cuidado com o zoom, tá? Para você não clicar, por exemplo, na linha de cota, na cota de baixo. Tá? Eu quero clicar exatamente nessa posição aqui. Ó. E aí agora eu vou escolher uma posição para eu colocar. Ora, se eu quiser padronizar essa posição, eu posso entrar com o comando de Enter. Ele vai me pedir um ponto base, eu vou pegar como ponto base essa quina aqui. E a partir desse ponto base, eu vou dar um deslocamento. Por exemplo, arroba 0,2, ou seja, 20 centímetros, sinal de menor. Como eu estou caminhando para a esquerda, o ângulo é 180 graus. E aí eu tenho essa cota, né, a 20 centímetros de distância do meu objeto. E agora eu vou fazer a cotagem da hipotenusa. Para a cotagem da hipotenusa, não vai resolver eu pegar a ferramenta de cota linear. Vou clicar sobre a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vou pegar aqui o primeiro ponto, vou pegar o segundo ponto. E aí o que você vai observar é que, na verdade, você está fazendo a cotagem do cateto, ou do cateto vertical ou do cateto horizontal. Então, essa ferramenta não é adequada para fazer a cotagem de linhas que estão inclinadas. Então, vou expandir a ferramenta de cotas e vou pegar a ferramenta alinhada. Cursor na área de desenho. Vou pegar aqui o primeiro ponto, vou pegar o segundo ponto, e agora eu vou clicar numa determinada posição aonde eu desejo essa cota. Então, por exemplo, vou colocar aqui nessa posição. Esse tipo de ferramenta é muito interessante para fazer a cotagem de pano de telhado, onde eu tenho uma inclinação. Então, vou fazer, por exemplo, a cotagem de um círculo. Eu vou ativar a camada alvenaria em corte, ferramenta círculo, cursor na área de desenho, vou especificar um ponto central qualquer. A partir desse ponto, o meu raio vai ser de 2 metros. Retorno lá para a camada cotas. Vou pegar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Então, para fazer a cotagem do diâmetro, utilizando a ferramenta de cota linear, eu vou pressionar Ctrl, botão direito do mouse, e pegar a ferramenta ou Snap quadrante. Aproximo do ciclo, hora que acender o losango, esse é o momento de clicar. Estou aqui no primeiro quadrante. Vou agora fazer a mesma coisa do outro lado. Então, Ctrl, botão direito do mouse, escolho a opção quadrante. Então, vou clicar aqui do outro lado, e aí eu tenho aqui a cota de 4 metros. Tá? O interessante é usar as ferramentas próprias para cotagem de raio e de diâmetro. Então, eu vou expandir as ferramentas de cota. Eu tenho aqui, por exemplo, a ferramenta raio. Clico, cursor na área de desenho e pede para eu selecionar o círculo. Vou selecionar esse círculo aqui, e aí você escolhe uma posição. Ou você coloca aqui do lado de dentro, ou então você coloca aqui do lado de fora. Eu vou deixar aqui do lado de fora, meu círculo tem um raio 2. Ou então, expanda a ferramenta de cota novamente e vou escolher a opção diâmetro.
Ele pede para selecionar o arco ou o círculo, vou selecionar aqui o círculo e está lá a ferramenta diâmetro. Vou deixar aqui também do lado de fora. Então são as 3 maneiras de fazer a cotagem de um círculo. Eu agora posso apagar esse desenho aqui, então dá um clique à direita, um clique à esquerda, pegando toda a extensão do desenho. Duplo clique no scroll do mouse para poder visualizar o desenho que a gente está trabalhando. Antes de começar a fazer a cotagem, primeiro eu vou aplicar uma correção aqui na janela do banheiro, que não ficou correta. Tá? Essa linha que eu tenho aqui e essa linha que eu tenho aqui embaixo, na verdade, ela está na camada alvenaria em corte. Lembrar que a janela do banheiro ela está a 1,60 m de altura. E o meu plano de corte está a 1,50 m de altura. Então, a rigor, eu não vou enxergar essa janela. Eu vou ter essa situação aqui. Então, o que eu faço? A janela não foi atingida pelo plano de corte. A hora que eu remover a parte superior da casa, a janela vai embora. Mas eu preciso indicar a projeção dessa janela. Tá? Se eu ativar aqui as espessuras de linha, a gente vai ver que a camada alvenaria em corte é uma camada mais grossa e eu tenho aqui a posição onde estaria a janela se ela estivesse numa posição um pouco mais baixa. Eu vou desativar a espessura de linha, duplo clique no scroll do mouse. Muito bem, para fazer a cotagem dessa casa popular, eu vou fazer o que a gente chama de cotagem por níveis. Como é que funciona isso? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho 3 níveis de cotagem. O primeiro nível, eu tenho o que a gente chama de cotas de tamanho dos acidentes de paredes. Então, são qualquer tipo de aberturas que você tiver na parede. Vão de porta, vão de janela, uma abertura para aparelho de ar-condicionado ou um exaustor, por exemplo, isso é chamado de acidente. Então, eu vou fazer a cota do tamanho do acidente e a posição aonde esse acidente se localiza, sempre em relação à parte interna dos cômodos. Então, como está mostrado aqui na figura, você tem aqui o primeiro nível de cotagem, cotas de primeiro nível. Então, eu tenho um acidente aqui, que é a janela. Eu vou aplicar a cota de tamanho, minha janela tem 1 metro de comprimento. O primeiro batente se localiza a 1,85 dessa quina interna do cômodo da cozinha. E o segundo batente, ele se localiza a 1 metro desse ponto, dessa quina da cozinha. A mesma coisa a janela do banheiro. A minha janela do banheiro ela tem uma cota de tamanho de 70 centímetros. O primeiro batente se localiza a 50 centímetros dessa quina interna do banheiro e o segundo batente ele se localiza a 50 centímetros dessa quina interna do banheiro. Feita a cota de primeiro nível, eu vou passar para o segundo nível de cotagem. No segundo nível de cotagem, eu vou pegar exatamente as dimensões internas dos meus ambientes, que é uma exigência da prefeitura. Eu preciso ter a dimensão interna, né, comprimento e largura de todos os ambientes. Vou pegar também as espessuras de parede e essa cota de segundo nível ela vai fazer o fechamento da cota de primeiro nível. Então, se você observar aqui, eu estou aqui com o segundo nível de cotagem. Então, eu sei que o meu banheiro ele tem 1,7 metros, né, 1,70 m de largura. A minha cozinha tem 3,85 de comprimento. Está aqui a cota de segundo nível, fazendo o fechamento com as cotas de primeiro nível. Então, tem as dimensões internas do cômodo. E tem também as espessuras de parede. Minhas paredes têm 0,15 metros, ou seja, 15 centímetros de espessura de parede. Em seguida, eu vou para o terceiro nível de cotagem, né, onde eu vou fazer as cotas das paredes externas, da silhueta da construção. Essa cotagem ela deve permitir fazer a conta do cálculo da área construída. E elas devem fechar as cotas de segundo nível. Então, se você observar aqui, a minha cota de terceiro nível é a cota de 6 metros, que vai pegar toda a parede externa da casa. Além disso, ela está fazendo o fechamento das cotas de segundo nível. Depois do terceiro nível, eu posso ter um quarto nível, um quinto nível, tá? Tudo tem que ser feito de acordo com a característica da obra. Então, o quarto nível, por exemplo, poderia pegar a extensão do beiral. Uma outra observação é que você deve evitar fazer o cruzamento das linhas de cota com o desenho. Então, todas as minhas cotas, elas estão da projeção do beiral para fora do desenho. Evitar ao máximo fazer com que as linhas de cota cruzem o desenho.
Aqui embaixo eu tenho duas cotas especiais chamadas de cotas de prefeitura. Elas não têm a linha de cotagem e nem as linhas de extensão. Então só tem somente o número. Eu sei que essa parede desse ponto até esse ponto tem 2 metros e essa parede aqui desse ponto até esse ponto aqui tem 3 metros. Eu poderia usar também esse tipo de cota aqui embaixo, né, chamado de cota executiva, sem problemas. Para deixar o desenho mais limpo, eu utilizo essa cota chamada de cota de prefeitura. Então, vamos retornar lá para o AutoCAD. Eu vou começar cotando a parede superior da obra, então vou aumentar essa parede aqui, deixar ela nessa posição e vamos retornar lá nas instruções. Eu estou no item 40, cotagem. Entre no menu Formatar, Estilo de cota, selecione o estilo cota executiva 1:50. Clique no botão Definir atual e em seguida no botão Fechar. Então, retornando lá no AutoCAD, estou lá no menu Formatar, Estilo de cota. O exercício ele pede para escolher o estilo de cota executiva 1:50. Basta clicar em Definir atual e em seguida Fechar. Um caminho alternativo é você expandir a ribbon Anotação. E aqui eu tenho o estilo de cota, 1:50. No caso, eu vou alterar o estilo de cota para 1:100, para que a cota fique com um número um pouco maior. Escolhido o estilo de cotas, vamos retornar lá nas instruções. Item 41, ele pede para colocar a linha de projeção do beiral na camada 0 temporariamente. Isso não é necessário, é só uma precaução, só para eu enxergar melhor essa linha. Em seguida, ele pede para ativar a camada cotas e com os comandos cota linear e cota contínua, fazer as cotas do exercício, né, conforme mostrado na figura inicial. Então vamos lá. Vamos pegar a camada vamos pegar a projeção do beiral e vamos mudar para a camada 0. ESC. Com isso eu enxergo melhor a projeção do beiral. A camada cotas já está ativa, eu vou chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Observando essa parede aqui, eu tenho dois acidentes. Eu tenho a janela da cozinha e a janela do banheiro. Então, eu vou começar a fazer a cotagem da janela da cozinha. E eu vou começar com a cota de tamanho. Então, eu chamei a ferramenta de cota linear, ele pede para eu especificar o primeiro ponto. Primeiro ponto, eu vou pousar o cursor no primeiro batente. Não é para clicar, é somente para pousar o cursor. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar em direção à projeção do beiral em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até atingir o beiral. Esse é o momento de clicar. Segundo ponto, eu vou pousar o cursor no segundo batente. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu começo a caminhar em direção ao beiral. Vou caminhando em cima do rastreador de objetos vertical até que a ferramenta ou snap interseção se acende. Esse é o momento de clicar. Está lá a cota de 1 metro. Você precisa dar um terceiro clique agora, posicionando a cota de 1 metro. Ou você clica no olho, ou então você especifica uma medida padrão. Então, para isso, você vai usar a ferramenta ou snap DI. Digita DI, Enter. Ele pede um ponto base. Para eu achar esse ponto base, eu vou pousar o cursor novamente no segundo batente. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu projeto para o beiral. Vou clicar aqui nesse ponto. Esse é meu ponto base. A partir desse ponto, a partir é arroba, qual é o deslocamento? Por exemplo, 0,2, 20 centímetros. Sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo vai ser de 90 graus. Enter. Então, a minha linha de cota está a 20 centímetros da linha de projeção do beiral. Agora eu vou fazer as cotas de posição, sempre em relação à parte interna do cômodo. Então, clica na ferramenta cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na quina interna da cozinha. Não é para clicar, é somente para pousar. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, projeta para o beiral. Pousa o cursor no primeiro batente. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, projeta para o beiral.
aonde eu vou posicionar a cota de 1,85 m, alinhada com a cota de 1 metro. Então eu vou dar um zoom aqui e vou deixar alinhada com a cota de 1 metro. E aí agora eu posso diminuir o zoom. Então está aí a primeira cota de posição. Segunda cota de posição, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pousa o cursor na quina interna da cozinha. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, projeta para o beiral. Pousa o cursor no segundo batente. A hora que a ferramenta ou snap acender, projeta para o beiral. Esse aqui é o momento de clicar. Vai aparecer uma cota de 1 metro. Eu tenho que deixar essa cota de 1 metro alinhada com a cota anterior. Diminui o zoom. Está feita a cota de primeiro nível da cozinha. E agora eu vou repetir o mesmo procedimento com a cota do banheiro. Então, vou chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu vou começar com a cota de posição. Então, vou pousar o cursor na quina interna do banheiro, projeta para o beiral. Pouso o cursor no primeiro batente, projeta para o beiral. Vai aparecer a cota de 0,50. A cota de 0,50 tem que ficar alinhada com a cota de 1 metro anterior. Eu posso usar uma outra ferramenta, que é a ferramenta de cota continuar. Então, eu vou lá no menu cota e vou clicar aqui na ferramenta continuar. Ele vai continuar a cota de 0,50. Vou clicar sobre ela, cursor na área de desenho. Basta eu pousar o cursor no segundo batente. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu projeto para o beiral. E aí ele continua. Eu vou pegar agora a quina interna do banheiro, pouso o cursor na quina interna do banheiro. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu projeto para o beiral. Afasto o cursor. Eu dou Enter para terminar a cota de 0,50 que eu continuei e dou Enter para terminar a ferramenta cota continuar. Eu posso, ele está pedindo para eu selecionar uma outra cota em série. Eu posso continuar numa outra cota que eu desejo. Eu não desejo continuar nenhuma cota, então eu vou pressionar Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar. Bem, agora eu irei fazer a cota de segundo nível. Então, vou fazer a cotagem de segundo nível da cozinha, eu preciso fazer o fechamento da cota de primeiro nível. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na primeira quina da cozinha interna, projeto para o beiral. Pouso o cursor na segunda quina interna da cozinha, projeto para o beiral. Vai aparecer uma cota de segundo nível de 3,85 metros, fechando as cotas de primeiro nível. Você pode clicar no olho, posicionar essa cota no olho, ou então você pode utilizar a ferramenta ou Snap D e posicionar essa cota numa posição desejada. Então, eu vou digitar D, por exemplo, Enter. Ele me pede um ponto base. O ponto base vai ser, por exemplo, a cota de primeiro nível. A partir desse ponto base, arroba, eu vou deslocar, por exemplo, 0,3, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Se você achar que a cota ficou muito junta, você pode colocar, por exemplo, 0,35 ou 0,40. Né? Vamos fazer a cotagem agora de segundo nível do banheiro. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na primeira quina interna do banheiro. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, projeta para o beiral. Clica. Pouso o cursor na segunda quina interna do banheiro. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, projeta para o beiral. Clica. Vai aparecer a cota de 1,70. Essa cota de 1,70 ela tem que estar alinhada com a cota de 3,85. Então, vou clicar aqui na cota de 3,85. Agora eu preciso cotar as espessuras de parede. Vou lá no menu Cota e vou chamar a ferramenta Continuar. Ele está continuando a cota de 1,70. Vamos supor que eu não queira continuar a cota de 1,70. Eu quero continuar a cota de 3,85. Então, vou pressionar Enter. Ele pede para eu selecionar uma cota em série. Tá? Nesse caso, você tem que selecionar a extremidade que você deseja continuar. Por exemplo, eu quero continuar essa extremidade aqui. Ó. Aí vai aparecer a cota a partir dessa extremidade. Eu vou pousar o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta ou o snap aparecer, eu vou projetar para o beiral. Clica. Enter para finalizar a cota de 3,85 e Enter para finalizar a ferramenta cota continuar.
Repare que o 0,15 ele não cabe dentro da cota, então para isso você utiliza a linha de chamada. Eu vou fazer a cotagem das outras paredes com a ferramenta cota linear. Então, clica na ferramenta cota linear, cursor na área de desenho. Ele pede para eu especificar o primeiro canto, eu vou pousar o cursor nessa primeira quina aqui. A hora que a ferramenta OSNAP extremidade aparecer, projeta para o beiral. Pousa o cursor na segunda quina da parede, a hora que a ferramenta OSNAP extremidade aparecer, projeta para o beiral. Como o meu segundo clique foi à direita, então a minha cota de 0,15 ela vai ficar alinhada à direita. Agora eu vou alinhar com a cota de 1,70. Então vou deixar alinhada aqui com a cota de 1,70. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, eu quero que o 0,15 ele fique para dentro da cota. Então o primeiro clique vai ser à direita e o segundo clique vai ser à esquerda. A cota vai ficar alinhada com o segundo clique. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na quina, projeta para o beiral. Clica. Pouso o cursor na segunda quina, projeta para o beiral. Clica. Peguei a espessura de parede, 0,15 metros, e aí eu vou deixar alinhado com a cota de 1,70. Eu preciso colocar essas cotas aqui com a linha de chamada, para poder ficar o desenho mais claro. Então eu vou clicar na cota de 0,15. Vão aparecer os grips de movimentação, que eu posso, inclusive, clicar nesse grip e modificar. Eu posso deixar, por exemplo, esse clique aqui embaixo. Tá? Ele está medindo de 0,65. Posso deixar ele aqui em cima, mas eu vou deixar ele na posição correta. Vou pousar o cursor nessa quina aqui e projetar para o beiral. Então vão aparecer os grips de movimentação e aqui eu tenho o grip de texto. Eu vou só pousar o cursor no grip de texto, eu não vou clicar. E aí vai aparecer algumas opções para mim. Entre elas, a opção mover com linha de chamada. Vou escolher essa opção. O 0,15 agora ele vai ficar grudado numa linha de chamada. Eu preciso deixar esse 0,15 alinhado verticalmente com a cota de 0,15 lá atrás. Então, vou aproximar o 0,15 da cota lá de trás. A hora que a ferramenta ou o Snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos. Se você sair temporariamente da linha do rastreador de objetos, não tem problema. A hora que você retornar, ele acende. Tá? Então, eu vou continuar caminhando e vou procurar deixar os dois 0,15 alinhados. Então, esse aqui é o momento de clicar. ESC. Vou fazer a mesma coisa com o 0,15 final. Vou clicar sobre ele para aparecer os grips. Pouso o cursor no grip de texto e escolho a opção mover com linha de chamada. Eu pouso o cursor no 0,15 de trás. A hora que a ferramenta ou o Snap extremidade acender, eu começo a caminhar para a direita em cima do rastreador de objetos vertical. Eu vou caminhando até deixar os dois 0,15 aproximadamente alinhados. Esse é o momento de clicar. Pressiono ESC. Está pronta aí a cotagem de segundo nível, onde eu peguei a dimensão interna dos cômodos e peguei as espessuras de parede. Eu agora vou fazer a cota de terceiro nível. Eu vou chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. A cota de terceiro nível, eu vou pegar a parede externa. Então, pouso o cursor no início da construção, projeta para o beiral. Pousa o cursor no final da construção, projeta para o beiral. Se eventualmente você clicar aqui, ao invés de pousar o cursor, não tem problema. Continua o processo, depois você corrige. Então, vou clicar por engano aqui. E eu agora vou projetar aqui para cima. Qual vai ser a posição dessa cota de 6 metros? Se você quiser, você pode colocar ela no olho, ou então você usa a ferramenta Snap D. Ponto base vai ser o início dessa cota aqui de 0,15. A partir de ponto base, ou seja, arroba, eu vou caminhar, por exemplo, 50 centímetros, 0,5, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. E aí eu vou resolver agora esse problema aqui da cota que não ficou correta. Então, vou clicar aqui na cota de 0,6. Clico no grip de movimentação aqui de baixo e projeto ele para o beiral. Pressiono o ESC, está corrigida a cota. Uma cotagem de quarto nível, eu poderia, por exemplo,
pegar toda a projeção do beiral. Eu agora vou proceder com a cotagem da parede lateral direita. Duplo clique no scroll do mouse. Observando a parede lateral direita, o único acidente que eu tenho é a janela do dormitório. Então, eu vou começar por ela. Eu vou clicar na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor no primeiro batente, projeta para o beiral. Pouso o cursor no segundo batente, projeta para o beiral. Vai aparecer uma cota de 1,20 m, e aí ou eu posiciono no olho, ou então eu utilizo a ferramenta Snap-D. Como eu tenho o número 1,2, né, 20 centímetros vão ficar pouco aqui para essa cota. Então eu vou dar um pouquinho mais de espaço, vou dar uns 30 centímetros. Então vou digitar D, pouso o cursor no segundo batente, projeta para o beiral. Meu ponto base vai ser aqui. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar 0,3, sinal de menor. Como eu estou caminhando para a direita, o ângulo é 0. Eu agora vou fazer as cotas de posição. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na primeira quina interna do cômodo, projeta para o beiral. Pouso o cursor no primeiro batente, projeta para o beiral. Vai aparecer uma cota de 1 metro, que eu tenho que deixar alinhada com a cota de 1,20 m. Na parte de baixo, ferramenta de cota linear, pouso o cursor no segundo batente, projeta para o beiral. Pouso o cursor na segunda quina interna do cômodo, projeta para o beiral. Vai aparecer uma cota de 1,15 m, que eu tenho que deixar alinhado com a cota de 1,20 m. Eu agora vou fazer o fechamento das cotas de primeiro nível com uma cota de segundo nível. Então, clica na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, pouso o cursor na primeira quina interna, projeta para o beiral. Pouso o cursor na segunda quina interna, projeta para o beiral. Vai aparecer uma cota de 3,35 m. Esse aqui é o comprimento do dormitório. Você pode posicionar no olho, ou então você usa a ferramenta Snap-D. Ponto base vai ser a cota de baixo. A partir desse ponto base, arroba, eu vou deslocar, por exemplo, 0,30, sinal de menor, como eu estou caminhando para a direita, ângulo 0. Enter. Vamos ver como é que ficou. Aqui a cota de 3,35 m. No banho, eu não tenho cota de primeiro nível, então eu já vou direto para a cota de segundo nível. Então, eu vou chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na primeira quina interna do banho, projeta para o beiral. Pouso o cursor na segunda quina interna do banho, projeta para o beiral. Deixa alinhado com a cota de 3,35. Na parte de baixo, eu também não tenho nenhum acidente aqui na sala de estar a jantar, então já vou direto para a cota de segundo nível. Clique na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, pouso o cursor na primeira quina interna da sala de estar jantar, clica no beiral. Pousa o cursor na segunda quina interna, projeta para o beiral. Vai aparecer uma cota de 2,50 m, deixa alinhado com a cota de 3,35. Cotas de segundo nível concluídas. Eu agora vou fazer a cotagem das espessuras de parede. Então, vou chamar, por exemplo, a ferramenta de cota continuar, menu cota. Escolho a opção continuar. E eu vou continuar a cota de 3 metros. Essa cota aqui, na verdade, ela está continuando a cota de 2,50 m. Não é essa a cota que eu quero. Então, eu pressiono Enter e seleciono a extremidade que eu quero continuar. Eu quero selecionar essa extremidade aqui, ó. É importante você pegar a ferramenta de cota continuar para você ter uma padronização da linha de chamada. Então, vou pousar o cursor na quina externa e vou projetar para o beiral. Enter para finalizar a cota de 3 metros e Enter para finalizar a ferramenta de cota continuar. Então, agora eu tenho um alinhamento vertical dessa cota com linha de chamada. E eu posso fazer, então, lá embaixo. Então, vamos lá para a parte de baixo. Vamos fazer a cota de espessura dessa parede aqui. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pousa o cursor na quina de baixo, projeta para o beiral. Clica. Pousa o cursor na quina de cima, projeta para o beiral. Clica. Confere se a cota é 0,15. Eu vou deixar ela alinhada com a cota de 3 metros. Então, vou clicar aqui na posição do 3 metros. Eu agora vou fazer um alinhamento com a cota de 0,15, né, utilizando a linha de chamada. Clica na cota de 0,15 que você acabou de criar,
pousa o cursor no grip de texto, escolha a opção mover com linha de chamada. E aí você precisa ir lá na cota de cima. É interessante as duas cotas aparecerem na mesma visualização, senão o rastreador de objetos ele é desligado. Então vou pousar o cursor na cota de 0,15 aqui em cima. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a descer em cima desse rastreador de objetos. Eu vou deixar os dois 0,15 mais ou menos alinhados. E esse aqui é o momento de eu clicar. Pressione ESC. Eu vou jogar essa cota de 0,15 aqui de cima para dentro. Então, clica na cota de 0,15. Depois, pousa o cursor no grip de texto, escolha a opção mover com linha de chamada. E aí eu vou pousar o cursor na cota de 0,15 lá de baixo. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, eu começo a caminhar para cima, em cima do rastreador de objetos. Vou deixar mais ou menos aqui, eu vou observar mais ou menos uma simetria das duas cotas de 0,15, eu vou deixar nessa posição aqui. Ó. Pressione ESC. Vamos lá para a parede do dormitório. Aqui tem mais uma espessura de parede. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu vou jogar essa cota para baixo. Então eu vou clicar, por exemplo, vou pousar o cursor na quina de cima, beral. Pouso o cursor na quina de baixo, clica no beral. E aí, como o segundo clique foi embaixo, a cota fica alinhada para baixo. Vou colocar aqui alinhado com a cota de 2,50. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Eu quero a cota de 0,15 para cima. Então, clica na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na quina externa, clica no beral. Pouso o cursor na quina interna, clica no beral. A cota de 0,15 vai ficar para dentro. Eu vou deixar alinhado com a cota de 2,50. Eu preciso colocar essas duas cotas de 0,15 em linhas de chamada, alinhado com a cota de 0,15 lá de cima. Então vamos diminuir o zoom e vamos deixar a visualização das duas cotas. Clica na cota de 0,15 que você deseja alterar, pousa o cursor no grip de texto, escolha a opção mover com linha de chamada. Alinha com a cota de 0,15 lá de cima. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, começa a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Vai caminhando, deixa as duas cotas de 0,15 aproximadamente alinhadas. ESC. Vamos fazer a mesma coisa com a cota de baixo. Clica na cota de 0,15. Pousa o cursor no grip de texto. Escolha a opção mover com a linha de chamada. Alinha com a cota de 0,15 lá de cima. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, começa a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical. Deixa as duas cotas de 0,15 aproximadamente alinhadas. Esse aqui é o momento de clicar. Pressione ESC para cancelar a seleção. Feita a cota de segundo nível, eu agora vou partir para a cota de terceiro nível. Então, vou fazer o fechamento das cotas de segundo nível. Vou pegar a extremidade dessa parede aqui em cima e a extremidade aqui de baixo. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pousa o cursor na primeira quina, projeta para o beral. Pousa o cursor na segunda quina, projeta para o beral. Diminui um pouco o zoom. E aí você analisa a posição que você deseja colocar essa cota. Ou você analisa visualmente, ou então você usa a ferramenta ou snap de. Ele pede o ponto base vai ser a cota de 0,15. A partir de ponto base, arroba, o meu deslocamento vai ser, por exemplo, 0,6, sinal de menor. Como eu estou caminhando para a direita, o ângulo é 0. Eu coloquei 60 centímetros porque eu tenho uma linha de chamada que está ocupando mais espaço. Então, eu tenho que dar um espaço um pouquinho maior. Vou dar Enter e agora vamos ver como é que ficou a cota. Não ficou nada encavalado. Agora eu vou fazer a cotagem da parede inferior. Então vamos reposicionar o desenho. Analisando a parede inferior, eu tenho dois acidentes. Eu tenho uma abertura de janela e uma abertura aqui para a porta. Então eu preciso fazer a cotagem desses dois acidentes com uma cota de primeiro nível. Eu posso começar direto com a cota de posição. Então vou lá no comando cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na quina interna da sala de estar a jantar, projeta para o beral. Pouso o cursor no primeiro batente da janela, projeta para o beral. Afasta, eu vou estar aqui com uma cota de 2,25 m,
ou você posiciona no olho, ou então você usa a ferramenta ou Snap de ponto base. Eu vou pegar aqui como ponto base aqui no beiral. A partir de ponto base, arroba, eu vou descer 30 centímetros, 0,3, sinal de menor, como eu vou descer, o ângulo é 270 graus. Enter. Eu agora posso usar a ferramenta de cota continuar. Então, vou lá no menu cota, escolho a opção continuar. Vou continuar a cota de 2,25. Então, pouso o cursor no segundo batente, projeta para o beiral. Pousa o cursor no primeiro batente da porta, projeta para o beiral. Pousa o cursor no segundo batente da porta, projeta para o beiral. Pousa o cursor na quina interna da sala de estar jantar, projeta para o beiral. Sempre em cima da linha do rastreador de objetos vertical. Enter para finalizar. Enter para finalizar a cota 2,25, que é a cota que eu estou continuando. E Enter para finalizar a ferramenta cota continuar. Eu agora vou aplicar a cota de segundo nível, ou seja, eu quero o tamanho interno do cômodo e fazer o fechamento da cota de primeiro nível. Então, clica na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na primeira quina interna da sala de estar jantar, projeta para o beiral. Clica. Pouso o cursor na segunda quina interna da sala de estar jantar, projeta para o beiral. Clica. Vai aparecer uma cota de 5,70 m. De novo, eu vou usar a ferramenta Snap de. O ponto base vai ser a cota de primeiro nível. A partir dessa cota de primeiro nível, arroba, eu vou deslocar, por exemplo, 40 centímetros, 0,4, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é 270. Enter. Confere se não ficou nada encavalado. Aqui, por exemplo, se você observar, não ficou adequado, né? O 0,10 está muito próximo da linha de cota dos 5,70. O que você faz? Você clica novamente na cota de 5,70, clica no grip de movimentação e digita DI. A hora que a gente pedir o ponto base, você usa a linha de cota do primeiro nível como referência, ou então a linha de chamada como referência. E aí o deslocamento vai ser, por exemplo, arroba 0,220 centímetros, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é 270. ESC. Vamos reduzir o zoom. Eu ainda vou continuar a cota de segundo nível pegando o tamanho da varanda. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor nessa primeira quina externa aqui, projeta para o beiral. Pouso o cursor na quina da varanda, projeta para o beiral. E aí deixa alinhado com a cota de 5,70. Ainda dentro da cota de segundo nível, eu vou pegar essa distância do beiral. Então, clique na ferramenta. Eu ainda dentro da cota de segundo nível, eu vou pegar o tamanho do beiral. Então, ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, pouso o cursor na quina da varanda, projeta para o beiral. Agora eu não tenho que fazer nenhuma projeção, agora é o próprio beiral. Então, eu vou clicar aqui na quina do beiral, vai aparecer uma cota de 0,50, que eu vou deixar alinhado com a cota de 2 metros. Vou repetir o mesmo procedimento aqui do outro lado do beiral. Ferramenta de cota linear, pouso o cursor na quina da varanda, projeta para o beiral. Depois eu vou clicar no próprio beiral e vou deixar alinhado com a cota de 5,70. Diminui. Eu agora vou fazer uma cota de terceiro nível, pegando toda a extensão do beiral. Então, clica na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, clica na primeira quina do beiral, clica na segunda quina do beiral, e aí você escolhe uma posição a partir desse ponto, ou no olho, ou então você digita, usa a ferramenta ou Snap de. Vou pegar aqui como ponto base esse ponto aqui. A partir desse ponto base, o meu deslocamento vai ser arroba, por exemplo, 0,3, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é 270 graus. Eu não vou fazer a cotagem das espessuras de parede que eu tenho aqui, porque essa cotagem ela já está aqui em cima, então não tem necessidade de repetir a cota, a espessura de parede nesses pontos aqui. Caso você opte por fazer isso,
A cota de 0,9 ela tem que ter um maior distanciamento. Eu agora vou fazer a cotagem da parede lateral esquerda. Então, analisando a parede da lateral esquerda, eu tenho apenas um acidente aqui, que é a janela da sala de estar-jantar. Então, vamos dar um zoom aqui nessa região. Se você quiser, ou você começa com a cota de posição, ou então você começa com a cota de tamanho. Eu vou começar com a cota de tamanho. Então, clica aqui na ferramenta de cota linear, pousa o cursor no primeiro batente. A hora que a ferramenta ou o snap acender, caminha em direção ao beiral. Clica nesse ponto aqui. Pousa o cursor no segundo batente. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, projeta para o beiral. Vou clicar aqui nesse ponto. E aí vai aparecer uma cota de 1,20 m. Eu posso posicionar ela no olho, ou então uso a ferramenta ou o snap de ponto base. Vou pousar de novo aqui no batente, projetar para o beiral. A partir de ponto base, o meu deslocamento vai ser arroba 20 centímetros, então 0,2, sinal de menor. Como eu estou caminhando para a esquerda, o ângulo é 180 graus. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou fazer a cota de posição. Pouso o cursor na quina interna do cômodo. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, projeta para o beiral. Esse é o momento de clicar. Pouso o cursor no primeiro batente, projeta para o beiral. Clica, vai aparecer uma cota de 2,40 que eu vou deixar alinhada com a cota de 1,20 m. Vou repetir o mesmo procedimento com a parte de cima. Clica na ferramenta cota linear, pousa o cursor no batente de cima, projeta para o beiral. Pousa o cursor na quina interna superior, projeta para o beiral. Vai aparecer uma cota de 2,40 que eu vou deixar alinhado com a cota de 1,20 m. Eu agora vou fazer o fechamento da cota de primeiro nível com uma cota de segundo nível. Vou pegar a dimensão interna do cômodo. Então, clique na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na primeira quina interna do cômodo. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, projeta para o beiral. Clica. Pouso o cursor na segunda quina interna do cômodo. A hora que a ferramenta ou o snap extremidade acender, projeta para o beiral. Clica. Vai aparecer uma cota de 6 metros, ou você posiciona no olho, ou então você digita a ferramenta ou snap de ponto base, vai ser a linha de base da cota. A partir desse ponto base, eu vou caminhar, por exemplo, arroba 0,3, sinal de menor. Como eu estou caminhando para a esquerda, o ângulo é 180 graus. Enter. Vamos ver se foi encavalado. Acho que está na posição boa. E aí vamos continuar. Aqui no cômodo da cozinha eu não tenho nenhum acidente, então já vou direto para a cota de segundo nível. Clique na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pouso o cursor na primeira quina interna da cozinha. A hora que a ferramenta ou o snap acender, projeta para o beiral. Pouso o cursor na segunda quina interna da cozinha. A hora que a ferramenta ou o snap acender, projeta para o beiral. E aí deixa essa cota de 3 metros alinhada com a cota de 6 metros. Repare que eu agora já estou com a dimensão da minha cozinha. A minha cozinha tem 3,85 m de comprimento e 3 metros de largura. Essa informação é muito importante para as prefeituras. Todos os cômodos eles têm que ter as dimensões internas bem claras. Eu ainda dentro da cota de segundo nível, eu vou fazer a cotagem do beiral. Então clique na ferramenta de cota linear, pousa o cursor na quina da varanda, projeta no beiral e aí clica no próprio beiral. Deixa essa cota de 50 centímetros alinhado com a cota de 3 metros. Vou repetir o mesmo procedimento na parte de baixo. Aqui eu vou fazer a cotagem da varanda primeiro. Então, clique na ferramenta de cota linear, pousa o cursor na quina externa. A hora que a ferramenta ou snap acender, projeta para o beiral. Pousa o cursor na quina da varanda. A hora que a ferramenta ou snap acender, projeta para o beiral. Vai aparecer uma cota de 2 metros. Que tem que estar alinhado com a cota de 6 metros. Em seguida, vou fazer a cotagem do beiral, então clica na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Pousa o cursor na quina da varanda, a hora que a ferramenta ou snap a extremidade acender, projeta para o beiral. Clica no próprio beiral e aí deixa a cota de 0,50 alinhada com a cota de 2 metros. Então agora eu vou fazer o fechamento da cota de segundo nível com uma cota de terceiro nível. Então clica na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Clica na quina inferior do beiral, depois você clica na quina superior do beiral. Ou você posiciona a cota de 12,45 no olho, ou então você usa a ferramenta ou snap de Enter,
Ponto base vai ser a linha de base da cota de 0,50. A partir desse ponto base, eu vou caminhar arroba, por exemplo, 0,5. Sinal de menor, o ângulo vai ser 180 graus, porque eu estou caminhando para a esquerda. Enter. E aí você confere se a cota ficou numa posição adequada. Eu não precisei fazer a cotagem das espessuras de parede, porque elas já estão cotadas na parede da direita. Então, não houve necessidade. Se você quiser cotar, sem problema, você pode aplicar a cota aqui de segundo nível nas espessuras de parede. Lembrar de posicionar essa cota aqui um pouco mais distante, em função da linha de chamada que vai aparecer nessas cotas. Tranquilo? Vamos dar um duplo clique no scroll do mouse para ver como é que o desenho está ficando e vamos retornar lá as instruções. Eu terminei o item 41, ele está pedindo que, após terminar as cotas, retorne o beiral para a camada cobertura em projeção. Então vamos lá para o AutoCAD. Lembrando que eu só coloquei a projeção do beiral na camada 0 para que eu pudesse visualizar ela de forma mais fácil, não tem necessidade. Então vou aqui ativar o menu de cotas e vou colocar na camada cobertura em projeção. Pressiono S e retorno lá para as instruções. Item 42. Faça as cotas de prefeitura, cota sem linhas de cota e sem linhas auxiliares. Utilizando o modelo cota prefeitura 1:50, eu vou utilizar o modelo 1:100. Então eu posso aplicar as cotas de prefeitura, então tem uma cota de prefeitura aqui nessa parede, eu posso utilizar as cotas executivas, mas se eu quiser deixar o desenho mais limpo, eu vou utilizar a cota de prefeitura. Então eu vou aqui na expandir ribbon anotação, no lugar da executiva 1:100, eu vou utilizar a cota prefeitura 1:100. Clico. E aí a cota, ela vai ficar, o número de cota vai ficar alinhada com o segundo clique. Então, vou cotar essa parede aqui, por exemplo. Vou chamar a ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom. Ele está me pedindo o primeiro ponto, vai ser essa quina aqui. O segundo ponto vai ser essa outra quina aqui. E aí agora ele me pede uma posição. Eu vou fazer esse posicionamento no olho mesmo. Vou deixar aqui nessa posição. Vou fazer a cotagem dessa parede aqui também, utilizando cota de prefeitura. Ora, como eu já tenho um número aqui, é interessante que o número de cota ele fique aqui embaixo. Então, meu segundo clique tem que ser aqui embaixo. Então, clique na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho, vou dar o primeiro clique aqui em cima, o segundo clique eu vou dar aqui embaixo. E aí a cota de 13,50 vai aparecer aqui embaixo. Vou deixar também no olho mais ou menos aqui nessa posição. Agora eu vou fazer a cotagem dessa parede. Aqui eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu não posso deixar a cota debaixo da porta. Então a cota ela tem que ficar alinhada aqui no canto oposto. Então clica na ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Eu quero cotar essa parede, ela começa aqui nesse ponto e ela vai até esse outro ponto aqui. Vai aparecer uma cota de 3,15 metros, eu vou deixar no olho nessa posição aqui. Por último, eu quero pegar essa dimensão interna do cômodo aqui. Eu não tenho essa dimensão. Eu sei que meu cômodo tem 3,35 metros, mas eu não conheço o tamanho do meu cômodo. A largura, eu tenho o comprimento, mas eu não tenho a largura. Então, eu vou usar uma cota de prefeitura aqui também. De novo, eu tenho uma porta aqui, eu não posso deixar essa cota aqui de baixo. Então, o meu primeiro clique vai aqui e o segundo clique na extremidade oposta. Ferramenta de cota linear, cursor na área de desenho. Primeiro clique na quina interna, segundo clique na quina interna oposta. Vai aparecer uma cota de 3 metros, eu vou deixar mais ou menos aqui nessa posição. Duplo clique no scroll do mouse para ver como é que está ficando o desenho. Retornando às instruções, com isso eu finalizei o item 42. Com isso, nós finalizamos as cotagens de paredes. No próximo vídeo, nós iremos começar a cotagem de portas e janelas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, aproveite para deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!